Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música. Eu vou contar uma história muito linda e também muito triste, que é a história de um grande cantor e compositor. Estou falando de Mark Lanegan. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria deixar um grande beijo a todo mundo que assina, os quase 700 assinantes no meu site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br. Galera, se não conhece o site, dê uma olhada. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalismo cultural hoje em dia. Por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios, textos inéditos, cursos, debates, workshops, muita coisa legal. Galera, antes de continuar, eu quero avisar que tem um passarinho aqui, vocês devem estar ouvindo aqui, mas obviamente a gente não vai espantar o passarinho, ele está aqui atrás. Deixa ele, né, Nathan? Deixa o coitado piar aí em paz. Eu vou continuar aqui com o nosso quadro, hoje falando de um cara que deixou muita saudade. Estou falando de Mark Lanegan. Mark Lanegan se foi há 3 anos, em fevereiro, para não errar, 22 de fevereiro de 22, né? Morreu aos 57 anos. E foi possivelmente um dos maiores cantores aí, desde aquele período do grunge ali dos anos 90. E ele morreu na época da Covid ali, morava na Irlanda. A gente já vai falar um pouco sobre o fim da carreira do Lanegan. O Mark Lanegan é um cara exemplar, assim, né, como músico, porque ele fez de tudo. Ele cantou em várias bandas excelentes, cada uma melhor que a outra. Ele tem uma carreira solo brilhante, ele tem um monte de participação especial em discos, ele cantou em discos de outras pessoas. Era um cara com uma voz muito marcante, né? Uma voz de barítono, assim, uma voz muito meio voz de lixa, né? A voz dele de uma aspereza, assim, que muita gente adorava. Eu era um grande fã do Mark Lanegan. E eu tive a sorte de ver a primeira banda dele, o Screaming Trees, né? Que é uma banda de Washington, do estado de Washington, né? Noroeste americano, formada ali na virada dos anos 80 para os 90. E era uma banda muito legal, o Screaming Trees. Screaming Trees ao vivo, então, era demais, porque era uma banda muito diferente no palco, né? O Mark Lanegan, ele não falava nada com a plateia, ele ficava simplesmente no meio, assim, balançando a cabeça e cantando super concentrado. E os dois irmãos, né, os irmãos Connor, né, Van Connor, o Lee e o Van Connor, eles ficavam eles super agitados, assim. Eu me lembro dos shows que eu via, eles ficavam fazendo uns rolamentos, tipo, rolamento de judô atrás do Mark Lanegan. Era uma contradição, era uma coisa tão diferente, assim, porque os dois estavam se divertindo pra caramba, super animados e tal, e o Mark Lanegan super concentrado, com uma cara meio sorumbática, assim, mas como cantava, né? Era um cara realmente que cantava absurdamente. E os discos dele com o Screaming Trees, se você não conhece, o Uncle Anesthesia, esses discos são absolutamente sensacionais, né? Eles tiveram um hit, né, com Nearly Lost You, tocou bastante na MTV, mas a banda nunca explodiu de verdade, assim como as outras bandas de Seattle, né? Como o Soundgarden ou as outras bandas da região, né? Porque o Screaming Trees não era de Seattle, né? Mas como Nirvana, como Pearl Jam, como o Soundgarden, então o Screaming Trees ficou ali num nível intermediário de fama e tal. E o Mark Lanegan depois partiu em carreira solo. Ele cantou em outras bandas, né? Ele participou de discos do Queens of the Stone Age, ele cantou naquela banda Mad Season, ele tem um monte de participações, fez 2 ou 3 discos com a Isobel Campbell, né, do Belen Sebastian. Ele tem realmente uma, uma carreira muito longa, né? E ele gravou também com outras participação. A voz dele era tão marcante que as pessoas chamavam ele para participar dos discos, né? Então, desde Bomb the Bass, o Twilight Singers, que era a banda dele com Greg Dulli do Afghan Wigs, o Manic Street Preachers, o Moby chamou ele para cantar. Quer dizer, todo mundo queria ter um pouco daquela aspereza ali da voz do Mark Lanegan, né? O Mark Lanegan, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, ele tem um problema muito sério com drogas. Ele fica viciado em heroína, ele realmente fica na pior, quase morre várias vezes. Ele acredita a salvação da vida dele a Courtney Love, né, na viúva do Kurt Cobain, que segundo o próprio Lanegan, custeou o tratamento dele, ajudou ele quando ele estava na pior e tal. Então é uma história muito bonita do Lanegan.
que ele conta em detalhes nos livros dele, né? Eu vou mostrar para vocês aqui as duas biografias do Mark Lanegan, ambas saindo no Brasil, galera, são livros maravilhosos. Primeiro esse aqui, Sing Backwards and Weep, Memórias de Mark Lanegan, onde ele conta toda a vida dele. Nossa, que livro triste, é um livro muito barra pesada, assim. O Mark Lanegan não era o cara dos mais alegres, né? Ele não era o cara dos mais festivos, assim. O tipo de som que ele fazia, as letras dele eram coisas muito introspectivas, muito pesadas até, né? Porque ele teve uma vida muito complicada, ele morou na rua, ele teve problemas incríveis com drogas, ele foi um cara que sabotou a própria carreira, ele mesmo já falou isso várias vezes, né? Mas esse livro aqui eu recomendo demais. Os dois livros do Lanegan saíram pela editora Terreno Estranho, que é uma editora que eu amo, vale muito a pena procurar. E o segundo livro que a Terreno Estranho lançou do Mark Lanegan é esse aqui, chama Devil in a Coma. Também Memórias, um livro muito, muito legal, mais curtinho assim, em que o Mark Lanegan detalha a batalha dele contra a Covid, né? Ele e a esposa mudam dos Estados Unidos para a Irlanda em 2020. Ele pega Covid, quase morre, né? E ele tem uma fica em coma várias vezes, fica em coma um tempão. Ele tem uma epifania, assim, escreve esse livro sobre o tempo em que ele passou com Covid, né? Galera, recomendo demais. Sing Backwards and Weep e Devil in a Coma, de Mark Lanegan. Muito, muito legais os livros. E falando um pouco da discografia, né, do Mark Lanegan, né? Ele tem tanta coisa, só para não falar nenhuma besteira aqui, de anos, né? Com o Screaming Trees, ele tem... Solo são 12 LPs, né? Só com aquele Duke Garwood são mais 2. Com a Isabel Campbell, 3. Com o Skeleton Joe, 1. Ele tem muitos, muitos discos, né? E a carreira solo dele é sensacional. Eu acho que se você quer começar a conhecer a carreira solo do Mark Lanegan, é legal ouvir ela meio na ordem. Ele começa a carreira solo dele em 1990 com um disco chamado The Winding Sheet, mas o grande LP dele do início da carreira chama Whiskey for the Holy Ghost, que é um disco disco de blues super espartano, assim, né? Um disco realmente de uma música primitiva, né? No melhor sentido da palavra, né? Daqueles blues bem marcantes e bem sombrios, assim. Ele lança mais alguns discos muito legais nos anos 90, mas em 2004 ele lança um disco que é marcante da carreira dele, que é o Bubblegum, né? Até o próprio nome diz, né? Chiclete. Não é um disco ainda pop, não dá pra dizer isso, mas é uma guinada dele na direção de um som diferente, né? Um som em que ele incorpora outras influências, não só o blues, aquela coisa que ele gostava muito, mas uma coisa meio inglesa também, do pop inglês. E depois até ele incorpora também umas coisas de batidas eletrônicas, né? Começa a incorporar coisas mais eletrônicas, não chega a fazer dance music, claro, o Mark Lanegan, mas os últimos discos da carreira solo dele tem essa pegada mais indie pop e tal, são discos maravilhosos, eu recomendo demais. Então, assim, se eu tivesse que recomendar, eu recomendaria Whiskey for the Holy Ghost de 94, depois o Bubblegum de 2004, o Blues, aí ele ficou 8 anos sem gravar e gravou o Blues Funeral, que é um excelente disco. E eu acho que o último grande LP dele é um de 2014 chamado Phantom Radio, que tem aí sim uma pegada bastante batida, um pouco mais eletrônica, umas coisas meio de shoegaze, uma coisa meio de dream pop. Eu amo esse disco, né? O Phantom Radio, acho que é demais. Então assim, ele fez 12 discos, 4 altamente recomendáveis. O Whiskey for the Holy Ghost, o Bubblegum, o Blues Funeral e Phantom Radio. Como eu falei, nosso amigo Mark Lanegan se foi em 2022, aos 57 anos. Muito novo, né? Muito novo, podia ter feito tanta coisa legal aí, mas deixou um legado incrível de grandes LPs, tanto com Screaming Trees quanto na carreira solo. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, conheça meu site de jornalismo cultural andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês você virá assinante do site, você tem direito a 3 textos inéditos por semana, exclusivos para assinantes do site, você tem direito a participar de debates, cursos e workshops só para assinantes, e você tem também acesso ilimitado ao acervo do site, que tem mais de 700 textos que eu fiz só para o site, e mais de 80 cursos, que vão desde história do punk,
a história do cinema em 4 episódios, como escrever roteiro, história da nova Hollywood, a vida de David Bowie, a carreira de Neil Young, tem muita coisa legal, música brasileira dos anos 70. Dê uma olhada lá no site andrebarcinski.com.br, acho que você vai gostar.